Busca. Então, pessoal, eu tive dois Rottweilers machos, tá? Um foi o Book e agora o Touro. Você vê que ambos, apesar de da mesma raça, muito diferente, muito diferente. O Book era extremamente dócil, era caudectomizado, né? Não tinha rabo, um pouco mais baixo que o Touro. E o Touro não aceita estranho, cara. Muito impulsivo, mais difícil de lidar. Você vê que apesar de ser da mesma raça, Então as pessoas têm que entender isso, que não é só raça. Também tem o aspecto individual de cada cão. Aqui. Ei, ei. Traz. Deixa. Às vezes eles são. Traz. Acabou a brincadeira. Traz. Deixa. Quer morder a bolinha. Aqui. Puxa. Traz. Deixa. Puxa. Traz. Então é uma coisa individual e depois nós Nós vamos falar aí de alguns aspectos do Pitbull. Busca. Traz. Deixa. Puxa. Traz. Deixa. Aqui é uma ótima coisa para você exercitar seu cão, né? Que é a bolinha. Busca. E direcionar o seu cão para as brincadeiras certas. Né? Deixa. Busca. Traz. Traz. Deixa. Deixa. Busca. Traz. Deixa. Busca. Traz. Deixa. Tudo. Deixa. Deixa. A caça é tão alta que às vezes sai do trilho. O instinto de caça. Busca. Traz. Deixa o seu like e o seu comentário. Vamos lá pegar os outros cães. Deixa. Então, pessoal, vou dar continuidade que eu tava falando aqui. Sem cachorro. Vou deixar para levar os outros cães um pouco mais tarde hoje. Porque eu geralmente eu chego ali na quadra, seja de manhã ou à noite, eu solto o cachorro e amarro o portão, de maneira que fique seguro para ele não sair para a rua, tá? Mas aí já tem gente que já de manhã já começa então, a olhar estranho, com medo, com razão, não vou tirar a razão das pessoas, né? Mas porque diante de tudo que tem acontecido, né? As pessoas ficam com medo, cara.
Eu vou levar eles, eu deixo para ir, às vezes, de madrugada, né? Depois das 11. Tenho ido às meia-noite, para que não venha dar nenhum tipo de problema, incomodar as pessoas, apesar de eu fazer tudo com segurança. Mas eu vou falar aqui um pouquinho também de uma característica também do Pitbull, né? Pitbull. Que Pitbull, né, como eu falei, ele foi desenvolvido para o combate, para brigas. Por isso que ele tem esse impulso para briga. Ele foi feito para não desistir, ele foi selecionado, ele foi moldado para não desistir da briga. Ele foi sendo selecionado para isso, tá? Essas características foram passadas de gerações. E hoje é assim. Então o Pitbull, durante muito tempo, ele não era usado como pet. Ele chegou a ser usado como cão babá. Tem registros disso. Mas muito tempo ele não foi usado como pet, sim para combate. Um animal desse ele é capaz de abater um boi, um bezerro. Grupos de cães, né, 2 ou 3, já conseguiram abater animais mais fortes, como um urso. E só para você entender a capacidade do animal. Agora, é um animal maravilhoso. Só que ele não foi feito para você botar um lacinho. Tem que ter manejo. Porque o Pitbull ele anda numa linha. Uma linha. Porque quando ele passa daquela linha para agressão, para ele voltar é difícil. Já é característica dele por causa dessa seleção de combate. A aptidão para o combate visava essa característica, não desistir. Então, quando ele liga, é muito difícil para você desligar. Ele precisa de um exercício físico, ele precisa de uma pessoa que entenda, por isso que eu bato aqui para que busque conhecimento. Animal não quer, eu não sou a favor de maus tratos, animal não quer ser maltratado, mas não humanizado. A humanização é maus tratos. A maioria do povo que humaniza, tudo para eles é maus tratos. Tudo é maus tratos. Você usar um colar eletrônico, o colar eletrônico, ele não dá choque. Ele vibra. Ele vibra. Mas aqui no Rio de Janeiro é proibido. Isso é ideia de quem? Dos humanistas. As pessoas que humanizam cachorro. A pessoa bota um cão desse dentro de casa e começa a olhar ele como um ser humano. E dá ruim, dá problema, dá acidente. Ele não é um ser humano. Ele foi feito para essa função que eu falei. Então, deve ser levado em consideração. Deixe o seu like e o seu comentário. Eu preciso muito do seu like aí. Muitas pessoas têm assistido aí, mas não têm dado like. Então, nós não podemos nos preocupar apenas com as necessidades fisiológicas do cachorro. Se está no sol, se está no frio, se está com fome, se está com sede. Isso é o básico. Agora, o comportamento você não pode ignorar. Você não pode ignorar. Se você tratar cachorro como cachorro, ele vai ser muito mais feliz do que você começar a lhe dirigir a ele, tratar ele, ter uma postura como se ele fosse uma outra pessoa. Isso vai dar problema. Isso não é legal nem para o cachorro, nem para você. Pega a visão.